neste dia 21 de setembro de 2021, constatando a existência de quórum regimental, invocamos a proteção de Deus e declaramos abertos os trabalhos da 50ª sessão ordinária, da primeira sessão legislativa e da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Sara. Peço ao servidor da Casa que dê conhecimento ao plenário o expediente recebido. Da Câmara Municipal de Içara, projeto de lei PL 54/2021, que denomina Rua do Loteamento Rosa, no bairro Lire, de autoria do vereador Rodrigo da Silva Gonçalves. Requerimento 238/2021, de autoria do vereador André Mazzucchello Chukowski, requerendo o envio de expediente com votos de pesar aos familiares do senhor Gonçalves Miguel Elias. Passamos ao grande expediente. Moção número 94/2021, de autoria do vereador Gelson Possamay, requer o envio de moção parabenizando os karatecas da Fundação Municipal de Esportes de Içara, Caroline, Sabrina, Tayane e ao técnico Everaldo Pereira pela conquista do pódio na Liga Mundial de Karatê em Cairo, no Egito. Indicação número 843/2021, de autoria do vereador Geraldo Baldissera, indica a necessidade de instalação de monitoramento via câmeras de vigilância na unidade de saúde do município. Indicação número 844/2021, de autoria do vereador Geraldo Baldissera, indica a necessidade de levar a rede de água potável até a comunidade de Esperança. Indicação 845/2021, de autoria do vereador Edson Freitas da Silva, indica ao chefe do Poder Executivo a manutenção do calçamento da Travessa Padre Boleslau em frente ao INSS, no centro. Indicação 846/2021, de autoria do vereador Gelson Possamay, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a criação do castramóvel itinerante para a castração de animais domésticos, caninos e felinos. Questão de ordem, presidente. Sim. Gostaria de subscrever, se possível, pedir autorização ao vereador Gelson, a moção dele às meninas do Karatê e a moção do senhor Gonçalves. Já está anotado. Em discussão, com a palavra o vereador Geraldo Baldissera. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, pessoas que nos acompanham, secretário Sandro, em nome do Nunes, cumprimentar todos os policiais que aqui estão, o secretário Duca também, que se faz presente. Senhor presidente, fiz uma indicação para que a rede de água da SAMAI vá até a comunidade de Esperança, haja visto que lá está praticamente pronto uma área industrial, e com a vinda, né, do asfalto, a terceira via que liga o nosso município à BR-101, o mais rápido possível para que isso aconteça. Já falei com o Rodrigo e da Casan, para que também faça essa instalação, para que depois que o asfalto esteja pronto, não venha aquele transtorno de ter que quebrar novamente o que foi feito para que se leve a água a essa comunidade. E já que estamos com o secretário presente aqui, Sandro, tive algumas reclamações de algumas meninas enfermeiras dos postos de saúde, de alguns tipos de agressões. Eu acho que você deve estar sabendo, acho que foi levado ao seu conhecimento, inclusive ameaças. Tendo em vista essas situações nas unidades de saúde, poderia ser estudado uma maneira de colocar uma câmera ali, não só em uma, que está nas unidades de saúde, para que os profissionais que ali estejam se sintam com uma proteção, porque não é normal um funcionário estar ali atendendo, enfim, a gente sabe que todos têm problema, e vir uma pessoa ali e agredir não só as técnicas, mas também os médicos. Então, acho que é uma necessidade para que até o próprio funcionário público tenha uma maior segurança para estar trabalhando numa unidade de saúde. A gente sabe que tocou em doença é uma coisa que complica, que é preocupante, mas também não leva ao sentido de agredir as pessoas que estão ali trabalhando. Elas estão ali para fazer o trabalho, não para serem agredidas. Então, secretário, se puder levar ao conhecimento também da prefeita, que bote uma câmera a cada
cada unidade. Isso vai nos ajudar também na questão de quando uma pessoa fala que o atendimento não está bem. A gente pode olhar pela câmera e vai ter uma noção do que está acontecendo. Mas é uma precaução que deve ser tomada o mais rápido possível. Eu sei que o senhor tem conhecimento e também sabe a necessidade de que isso aconteça o mais rápido possível. Obrigado, senhor presidente. Em discussão, em votação, com a palavra o vereador Gelson Possamay. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, colegas da mesa, vereadora Silvia, vereadora Carla, secretários Sandro, do Casata. Cumprimentar os policiais, eu cumprimento o Hélio, sintam-se todos cumprimentados, e os demais que nos assistem através das redes sociais. Senhor presidente, eu fiz essa indicação do castramóvel itinerante para tentar resolver um pouco, amenizar um pouco a situação dos animais de ruas, animais abandonados. Eu sou muito procurado pelas pessoas que residem nas margens da Via Rápida, porque o pessoal ele usa aquela região para soltar os animais. Eles saem da Via Rápida, vão embaixo do viaduto, é fechado, é escuro, não tem muito movimento embaixo, eles arrancam o carro e deixam aí muitas vezes caixa com filhotes de cachorros, gato, às vezes até o animal com os filhotes, e acaba dando um certo transtorno na comunidade, em geral, E quem tem um bichinho em casa, quem gosta de animais, realmente isso incomoda. Então, pensando em diminuir, essa... Pois não, vereador? Questão de ordem, senhor presidente. Vereador, eu gostaria de subscrever essa indicação do castramóvel. Sim. Obrigado. E essa, vereadora Carla? Aproveitando já que o vereador Bertão utilizou da palavra agora, eu gostaria de me subscrever também, vereador. Todos, então? Todos? Sinal que a ideia é boa, tá? É um bem comum, até saúde pública, Vamos tentar amenizar essa situação. E uma maneira de conseguir fazer que isso aconteça, a princípio, a ideia seria fazer esse castramóvel, por exemplo, itinerante. Vamos supor, sábado de manhã, uma vez por mês ou duas, aí isso vai entrar em comum acordo com o pessoal, um dia no PV, um dia na esplanada, um dia na terceira linha, para que todos possam usar desse trabalho. Porque sabemos que, às vezes, uma família carente está lá com 4, 5 animais, eles não têm condições de levar, castrar, levar numa clínica veterinária, porque isso também tem um certo custo. E esse castramóvel itinerante iria atender essas pessoas, que têm esses animais em casa e até mesmo os animais de ruas, para nós tentarmos dar uma resolvida nesse problema que afeta não só o nosso município, mas toda a região. Muito obrigado. Em discussão, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam, aprovado por unanimidade. O requerimento 237/2021, de autoria do vereador André Mazzucchello Junkoski. Requer ao DETRAN que faça a divulgação mais detalhada de todas as etapas do processo de renovação da Carteira Nacional de Habilitação em seu site oficial e estude uma maneira de poder facilitar todos os agendamentos em um só canal. Em discussão, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam, aprovado por unanimidade. Passamos à ordem do dia. Em votação final a emenda 1/2021, projeto de lei ordinária PL 24/2021, de autoria do vereador Gelson Possamay, Adilson Bertan, Rodrigo da Silva Gonçalves e Davi Inácio Nazari e Max Luiz. A emenda 01/2021 ao PL 24/2021, que altera o texto do artigo 4º. Em discussão, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam, aprovado por unanimidade. Em votação final, o projeto Lei
PL 24/2021, que institui a política de transparência nas obras públicas do município de Içara, de autoria da vereadora Carla Vieira de Souza, com alterações trazidas pela emenda 001/2021. Em discussão, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Em votação final, o substitutivo 1/2021 do projeto de lei PL 38/2021, que denomina a Rua Natal Benincá, a rua projetada A do loteamento Centenário 2, no bairro Liri, de autoria do vereador Jairo Manuel da Silveira. Em discussão, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Em votação final, o projeto de lei PE 30/2021, que institui o projeto João de Barro, de auxílio à reforma de moradias e da outras providências. Em discussão, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Em votação final, a emenda 3/2021 ao projeto lei PE 38/2021, que altera a redação dos artigos 1º e parágrafo 4º do artigo 9º, bem como inclui os parágrafos 1º e 2º no artigo 4º, de autoria do vereador Davi Inácio Nazário. Em discussão, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Em votação final, o projeto lei PE 38/2021, que institui o regime de previdência complementar no âmbito do município de Içara, fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões, de que trata o artigo 40 da Constituição Federal, autoriza a celebração de convênio com entidade fechada de previdência complementar e da outras providências, com alterações trazidas pela emenda 3/2021. Em discussão, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Em votação final, o projeto lei PL 43/2021, que denomina ruas do loteamento Rosa, no bairro Liri, de autoria do vereador Rodrigo da Silva Gonçalves. Em discussão, com a palavra o vereador Rodrigo. Boa noite, senhor presidente, aos membros da mesa, aos demais vereadores, vereadora Carla, vereadora Silvia, as pessoas que acompanham a gente nesta noite aqui na Câmara, em especial o secretário do Casata de Assistência Social, secretário Santo da Saúde, a Jadne Stephanie, coordenadora de Saúde Mental aqui de Içara, e também a Polícia Militar, que hoje fará uso aqui da tribuna. Senhor presidente, eu subo na tribuna para falar do projeto que denomina as ruas do loteamento Rosa, em homenagem à família Brunel. Está aqui o proprietário do loteamento Cid Brunel, o seu irmão Agenor, né? Essa família que tanto já fez pela nossa cidade. O Agenor já foi nosso secretário de esportes do município. É um loteamento novo aqui em Içara, fica ali ao lado da Minamel, nas terras da família Brunel. E nós estamos homenageando a família, dando nome às ruas, né? A gente sabe que é tão importante que os loteamentos de Içara tenham nome nas ruas. Está sendo homenageado aí o seu pai, o seu Santo Brunel, né? O seu Ademar Celige, que é cunhado, a Maria Celete e também a Dona Rosa, que é mãe deles, né? E dá nome ao loteamento. Então, eu fico muito feliz. É um pedido do vereador do Casata, agora secretário de Assistência, que o loteamento leve o nome da família, uma homenagem à família Brunel, que tanto fez para a cidade de Içara. Muito obrigado. Em discussão, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Em votação final, o projeto lei PS 53/2021, que altera a redação do parágrafo 5º do artigo 4º da lei número 4.463, de 18 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a regularização de imóveis adquiridos por compra ou doação do município de Içara. Em discussão, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Em votação final, a emenda 1/2021 do projeto lei PE 63/2021, que ajusta a técnica legislativa a fim de transformar os incisos 1 e 2 do artigo 1º
respectivamente em parágrafos 1º e 2º do mesmo artigo, de autoria do vereador Davi Inácio Nazário. Em discussão, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Em votação final, o projeto Lei Ordinária PE 63/2021 dispõe sobre a distribuição gratuita de vales para aquisição de livros na feira literária aos estudantes de educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos, professores e auxiliares de turma da rede de ensino do município de Içara e da outras providências, com alterações trazidas pela emenda 1/2021. Em discussão, em votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Antes de passar o horário político, que hoje não vai ter, eu queria só cumprimentar os policiais, né? Depois vão estar aqui, vou ter 30 minutos. Cumprimentar o secretário de Saúde, né? O secretário da Assistência Social, Duca Zata, meu amigo particular, gente boa. E também o senhor Agenor, que estava aí, o Tino, né? Lhe dar uma boa noite. E agora queria, como não vai ter horário político, conforme o requerimento 196/2021, será cedido até 30 minutos à Polícia Militar para a apresentação dos trabalhos realizados nos 20 anos de PROERD e rede de vizinhos no município de Içara. Com a palavra, o sargento Reginaldo Nunes. Questão de ordem, senhor presidente. Presidente, só um minuto, eu estou com uma reunião agendada. Sim, dispensado. Senhor presidente, também tem uma reunião agendada agora. Dispensado. Da mesma forma, a gente tem uma reunião, eu e o vereador Edson, mas eu vou ficar, a reunião, talvez acompanhar uma parte, então se depois eu tiver que sair, é porque a gente tem um compromisso, mas a gente vai acompanhar uma parte. Obrigado. Tudo bem. Gostaria de chamar o sargento Reginaldo Nunes. Senhor presidente, senhores vereadores, boa noite. Só permissão para tirar a máscara. Não se assustem, eu não sou o sargento Nunes, eu sou o Major Torres. Para quem não me conhece, prazer. Aos que me conhecem, novamente, prazer. Secretário de Saúde, eu vi o Duca Zata, mas acho que ele já saiu. Senhores, uma boa noite a todos. Representando o comando da Polícia Militar, hoje eu sou o coordenador dos programas preventivos, incluindo nestes o PROERD e a rede de vizinhos, como foi citado pelo Itamar. Dando um feedback ou dando uma prestação de contas, né, do que a gente já fez aqui na cidade, nesses 20 anos de PROERD, nós fizemos uma relação que trabalhamos. Antes de iniciarmos, senhores, prontamente sobre o PROERD, cabe a gente citar que a Polícia Militar também trabalha com outros programas preventivos. Neste último mês agora, a gente vai adentrar agora Outubro Rosa, mas neste último mês nós trabalhamos muito forte na rede Catarina. Para os senhores terem uma ideia, hoje a violência doméstica, ela é, sem dúvida, o crime que mais incomoda ou que mais nos causa problema na Polícia Militar. As maiores prisões, senhores, ou o maior número de prisões feito no último mês, foi com agressor doméstico. A violência doméstica hoje ela passou todos os outros crimes, furto, roubo, homicídio. Infelizmente, ela hoje é uma pandemia. E a Polícia Militar, juntamente com outros órgãos, Poder Judiciário, Assistência Social, a gente tenta, Polícia Civil, de alguma forma, dar uma resposta a essas vítimas. Eu trouxe alguns números, senhores, para os senhores entenderem a situação. A gente atendeu 232 mulheres neste último ano, como medida protetiva de urgência. Ativas hoje são 68, só no município de Içara. Todo dia, aparece algum tipo de violência doméstica. E eu não falei toda semana, eu falei todo dia. Todo dia tem uma ocorrência com violência doméstica, ou com ameaça, ou com agressão. Infelizmente, como eu falei, é uma pandemia.
A gente fez, no último mês, 73 visitas preventivas. Assim como 164 mulheres não precisam mais desse trabalho. No último mês, a gente reforçou em todo o Estado, a gente fez uma campanha onde a soldado Maíra, que aqui está, soldado Bruna, que trabalha conosco, assim como as outras policiais militares femininas, ali da 2ª Companhia, Uruçanga, Morro da Fumaça, Orleans, Lauro Miller e Cocal do Sul, nós trabalhamos um mês incessantemente para que as mulheres sejam representadas. Todas elas foram informadas, ou passando por uma campanha de trânsito, onde a própria prefeita da Alvânia passou, ou indo nas escolas, como foi o caso do soldado Wagner, que aqui também está, acompanhou a soldado Bruno e a soldado Maíra nessas visitas. Presidente, prestem atenção nesse crime. Tá? Campanhas e trabalhos sociais voltados ao combate da violência doméstica tem que ser prioridade nessa casa. Senhores, também trabalhamos incessantemente em programas preventivos como a Rede de Vizinhos. Aqui bem citado o Sargento Nunes, que é hoje, junto com o nosso setor, o responsável pelas redes de vizinhos no nosso município. Senhores, louvo, graças, aqui e parabenizo em público o Sargento Nunes, assim como o Cabo Juliano também, que trabalham junto. Hoje nós temos, senhores, 1.300 famílias atendidas pelas redes de vizinhos. Eu não falei pessoas, eu falei famílias. Ou seja, grande parte da nossa cidade, do nosso município, está atendida hoje pela rede de vizinhos. Pasmem, senhores, isso é feito basicamente pela gerência de 1, 2 ou 3 policiais. Então, senhores, meus parabéns e minha continência aqui ao Sargento Nunes por esse trabalho também na rede de vizinhos. Mas, senhores, quando instaram a Polícia Militar a vir falar, foi basicamente sobre o PROERD, que esse ano comemora 20 anos aqui no município de Içara. Não pude deixar de convidar alguns dos instrutores que por aqui passaram ou que ainda passam, né? A gente citando hoje, citaríamos mais de 10 instrutores, mas representatividade faz naqueles 4 policiais lá. Tá? Hoje, o PROERD, basicamente, ele é trabalhado por aquele soldado que ali eu vejo, os senhores também veem, soldado Wagner. Parabenizo aqui em público o soldado Wagner. O soldado Maíra, que do lado dele está, também acumula funções lá conosco na seção técnica, mas também é instrutora PROERD. Aqui na frente, mais famoso do que a própria prefeita, vamos citar aqui, ou do que o próprio presidente da Câmara, o Ita, está ali o Hélio. Os senhores são, estou vendo aqui o Davi, alguns mais novos, a própria Carlinha, provavelmente já foram, desculpa os demais, já foram alunos dele, né? Viu? Senhores, se o PROERD hoje está na Câmara de Vereadores, trazendo excelentes números, foi porque aqueles policiais ali assim o fizeram. Eu até escrevi um textinho, dizer para os senhores também que essa demanda não me foi dada à toa, também sou instrutor PROERD, sou residente em Içara, mas como trabalhei muito tempo em Uruçanga, eu dava minhas aulas lá. Esse ano a gente viria para cá, mas por problemas técnicos a gente ainda não conseguiu encaixar nossas aulas. Mas está sendo feita por aqueles 2 policiais maravilhosos. No ano de 83, senhores, porque os senhores terem noção, 38 anos atrás, eu sei porque é o meu ano de nascimento, surgiu no departamento de Los Angeles, o DARI, ou o PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, objetivando ensinar os estudantes a encontrar estratégias de tomada de decisão para ajudá-los a desenvolver habilidades que os permitam conduzir suas vidas de maneira segura e saudável. Eu tenho 30 minutos, né, presidente? Então eu vou só conversando. Como eu sei que teve alunos do PROERD, a gente vai destacar, né? Para a maioria das pessoas que a gente fala em PROERD, a maioria das pessoas pensam em uso de drogas, ou a violência, ou uso de álcool. Lembrar aos senhores que isso é apenas uma das lições que é passada para as crianças. Eu vi a Carlinha fazendo assim porque ela sabe. Eu ia chegar nesse ponto. As crianças, senhores, nas salas de aula, quando elas têm as 10 lições do PROERD, elas aprendem a uma metodologia que é aplicada desde os Estados Unidos até aqui para tomadas de decisões seguras e saudáveis. As crianças não aprendem quais drogas são boas ou são ruins. Isso qualquer
menina ou menino de 6, 7 anos, se olhar na internet, vai saber. Elas aprendem muito mais que isso, senhores. Elas aprendem desde criança a tomar decisões seguras e saudáveis. Se hoje nós temos vereadores aqui, é porque eles tomaram decisões seguras e saudáveis. Ou seja, foram bem aconselhados pelos nossos policiais. O programa, que atualmente é desenvolvido em 72 países, foi implantado no Brasil em 92, pela Polícia do Rio de Janeiro. Senhores, vamos fazer um destaque aqui. Hoje nós tivemos uma reunião no gabinete da prefeita, e uma das palavras que mais foi falado foi sensação de segurança. Senhores, os senhores são, assim como nós, profissionais do serviço público. Eliminem essa palavra do vocabulário dos senhores. Sensação de segurança, eu usei o Rio de Janeiro aqui como exemplo, sensação de segurança é algo muito pessoal e não é possível quantificar. A segurança que nós fizemos, segurança pública, ela é quantificável. Então a gente tira esse termo, sensação de segurança. Eu digo isso porque aqui apareceu o Rio de Janeiro. Hoje nós vimos a mídia, por várias formas, passar e repassar crimes violentos e absurdos que acontecem, como os senhores bem sabem, e é bem dissemido, principalmente em grandes centros, como o Rio de Janeiro e São Paulo. Mas lembrem os senhores que foi lá que o PROERD começou, tanto no Rio de Janeiro, em 92, como em 94, em São Paulo. A nossa cidade, senhores, saindo um pouco do nosso, e aproveitando um pouco esse gancho, ela não é o Rio de Janeiro e nem uma São Paulo. Ela é uma cidade pacífica. E por ser pacífica, cabe a nós, principalmente, que trabalhamos para a população, a se mantê-la. Senhores, não cultuem o discurso de sensação de segurança. Cultuem o discurso de segurança responsável e participativa, que é o que os senhores, vereadores e representantes do povo, assim como nós, devem fazer. No ano de 88, incentivado pelo coronel Cláudio José de Barros, há um destaque aqui, o ano passado, ele estava, ano retrasado, porque ano passado foi pandêmico e a gente anula aquele ano. O ano retrasado, em 2019, ele estava na formatura de Morro da Fumaça. Foi uma honra para nós tê-lo ali. Óbvio que, por ser quem ele é, o precursor de todas as ações do PROERD, a gente chamou ele para fazer parte da nossa mesa cativa e assim ele aceitou. O Coronel Cláudio, hoje, na reserva da Polícia Militar, ainda cultua aquele pensamento de quando assim entrou na polícia, de um futuro próspero. Só que ele, lá atrás, ele iniciou o futuro. Iniciou lá em Lages e Chapecó, que foram os precursores do PROERD. Em nossa circunscrição, o programa foi implantado no ano de 2001. Agora ficou melhor. Na época, 3º pelotão da 2ª Companhia do 9º Batalhão de Criciúma. Destacar aqui, senhores, por que eu não citei o Sargento Nunes até agora? Apenas no PROERD, né? Eu citei o Hélio, o Wagner e a Maíra. Lá em 2001, senhores, o PROERD iniciava em Sara com aquele policial, o Sargento Reginaldo dos Passos Colasso Nunes, que aqui se faz presente. Louvo, glórias e parabenizo ao Sargento Nunes. Sob comando do então capitão... Obrigado, Marrex, se for para mim. Mas eu vou dispensar. Sob o comando do então capitão, que depois virou coronel e comandante aqui também, Cosme Manique Barreto, conhecido por todos nós. Lá ele formou a primeira turma com 380 alunos. Foi isso, Nunes? O programa, senhores, hoje conta com 5 modalidades de currículos. Aqui não está, mas a gente destaca, né? O PROERD ele pode ser aplicado, senhores, para crianças no ensino infantil, vamos botar assim. A gente chama de PROERD Kids. 5 anos de idade, 6 anos de idade. O PROERD do 5º ano, que provavelmente foram o que os senhores passaram, que é o nosso carro-chefe, é aquele com 10 lições. O PROERD do 7º ano, para adolescentes de 12 a 14 anos, onde a temática é diferente, a visão é diferente. E, por fim, senhores, a cereja do bolo é o PROERD Pais, onde a gente ensina os pais um pouco mais de responsabilidade com seus filhos e com a sociedade. A palavra ensina eu frisei porque é verdade. Nós temos uma sociedade hoje que eu cito o exemplo de um grande policial que trabalhou conosco, que na época, aqui em Sara, o Major André, ele falava assim, até quando ia dar entrevista, né? Ninguém cria um carro sem criar os freios. E hoje nossos filhos estão sendo criados assim, senhores. Filhos sem limites. E é isso que a gente mostra aos pais. Que o limite também é educar e também é ensinar. O programa conta com 5 modalidades e todos eles são desenvolvidos para cada faixa etária.
fundamentados em pesquisa científica e escritos por um painel de especialistas, curriculares e de prevenção, estando em consonância com as políticas públicas dos Estados Unidos, assim como no Brasil. Ou seja, senhores, não é só chegar e entrar na sala de aula, dar boa tarde, hoje é dia D, essas coisas assim. Não. Tudo, por trás de tudo isso aí, existem psicopedagogos, existe uma equipe enorme e bem instruída, assim como professores que são bem instruídos, bem estruturados. A gente fica enclausurado, né? No caso, eu e a Maíra fomos até no mesmo curso, o Wagner é mais moderno. 2 semanas, senhores, para que a gente aprenda e saiba como ser instrutor ProErd. Essas informações não chegam sempre, mas é bom a gente frisar. São policiais altamente treinados e técnicos para isso. Para atender aproximadamente 800 crianças por ano, isso em Sara, o ProErd é dividido em 2 semestres, sendo que ao final de cada período é realizada uma formatura. A formatura ela é enorme, é gigantesca, ela é linda. É o evento máximo do ProErd. Na qual cada criança recebe uma camiseta, todos os senhores... Já tens uma, provavelmente, né, Carlinha? Tens uma, Davi? Não tem? Vocês cresceram, provavelmente, mas vocês ganharam uma camiseta quando fizeram o ProErd. Tá, já jogaram fora, pelo jeito, né? O Darem deve ter. Ela é chiclete, né? Ela não sai da... Sendo que ao final de cada período é realizada uma formatura, na qual cada criança recebe uma camiseta, certificado, mascote, que é o Darem, e vários outros brindes são sorteados. É aqui que a gente mostra o poder da comunidade, principalmente a organizada, que são a Câmara, que é a Prefeitura, que são as empresas, nossos apoiadores. Para custear esses valores, conta-se com parceria inúmeras, dentre eles Prefeitura Municipal, aqui está o secretário de Saúde, mas o Sandro não é o caso, seria a secretária de Educação, né, que é a nossa parceira nesse projeto, até o CIESESC, que mensalmente nos aporta um valor, já tem um convênio feito com a Polícia Militar, para que a gente use, é um valor pequeno, mas para que a gente use também em formaturas. Quase todo o programa institucional, porque ele hoje não é um programa da Polícia Militar, ele é um programa do Estado, né? Ele é custeado pelo governo do Estado, mas cada município, com uma competição sadia, quer fazer melhor que o outro nas formaturas, e as pompas e os brindes são individualizados de cada município. Atuando em 21 escolas hoje em Sara, ou seja, todas as escolas, neste ano o ProErd completou 20 anos de atuação em nosso município, sendo formados até a presente data aproximadamente 17 mil pessoas. 17 mil alunos do 5º ano do ensino fundamental. Senhores, Sara hoje conta com 60, 70 mil habitantes. Mais de 1/4 da população de Sara já passou pelo ProErd. No estado, são 7 milhões, mais de 1 milhão de pessoas já passou pelo ProErd. Daqui a pouco, senhores, a gente alcança todo mundo. Vai demorar, mas nós vamos chegar lá. Nós somos ousados. Outro programa preventivo desenvolvido pela Polícia Militar é a Rede de Vizinhos. Senhores, falando especificamente sobre o ProErd, quero, Itamar, agradecer a possibilidade de destacar aqui o trabalho feito pela Polícia Militar no ProErd. Quero, em público, saudar os nossos instrutores, que é quem merece e a quem a gente deve o nosso agradecimento. Sargento Nunes, Sargento Hélio, Soldado Maíra e Soldado Wagner. A Maíra é quase cabo, né, Maíra? Mas ainda é soldado. Dizer a eles e dizer aos senhores que a Polícia Militar nunca vai desistir das nossas crianças. E pelo ProErd, senhores, a gente consegue fazer um futuro melhor. Tinha uma frase, eu não vou citar aqui o filósofo, mas ele sempre dizia assim: eduquem suas crianças para que a Polícia Militar não precise reprimi-los. E se a gente hoje perder um pouco dessa noção de educação, a Polícia Militar, que deveria reprimir no futuro, está fazendo essa educação no começo. Muito obrigado a todos. Usei o tempo hábil. Boa noite a todos. Em nome dos vereadores, né, queria agradecer o Major Torres, né, e todos os
os outros policiais, e parabenizar o projeto ProERD. É um projeto lindíssimo, né? Isso aí, você falou, as crianças... eu também tenho filho e, às vezes, a gente também peca, né? E isso é um projeto muito importante mesmo, né? Parabenizar vocês por as suas belíssimas explicações, né, explanações, mas também fiquei meio preocupado com a violência doméstica, né? Que como está avançando, né, meu Deus, né? É uma situação que a gente aqui tem que tomar também, né? Vamos olhar com carinho para ver se a gente muda esse quadro. Obrigado. Boa noite a todos. Conforme o requerimento 171/2021, será cedido até 30 minutos o horário político para receber nesta casa os representantes do Ambulatório Municipal da Saúde Mental do nosso município para apresentar os trabalhos em alusão ao Setembro Amarelo. Com a palavra, a Jadina de Stefani Milioli. Boa noite, presidente da Câmara, né, o Itamar, os demais vereadores, em especial ao Rodrigo da Silva Gonçalves, que fez o convite, né, que oportunizou a minha vinda aqui. Salientar a presença do nosso secretário de Saúde, né, os demais presentes, a Polícia Militar, e agradecer a oportunidade de estar trabalhando aqui em Sara também, agradecer a oportunidade da nossa prefeita, né, e do nosso vice, porque eu sou funcionária cedida de Forquilinha, sou issarense, mas trabalhava lá, né, e solicitei a vinda para trabalhar na saúde mental. Então, assim, a saúde mental, né, não sejamos o dedo que aponta, mas as mãos que ajudam. A saúde mental precisa da colaboração de todos, né? Então, eu vim aqui falar um pouquinho do nosso fluxo, né, da saúde mental do município e falar um pouco também da nossa campanha do Setembro Amarelo, que é essa campanha de prevenção ao suicídio. Então, vocês também tiveram acesso, ganharam material, camiseta, o nosso folder informativo. E eu convido a todos também para estarem presentes num evento que a gente vai fazer amanhã junto ao Santuário Sagrado Coração de Jesus. Então, a missa que vai ter amanhã, lá, a missa de cura e libertação, vai ser alusiva também ao Setembro Amarelo. Então, todos, né, de camiseta amarela estão convidados a participar. E o nosso lema da campanha é Todos pela Vida. Então, aqui, só falando um pouquinho, né, da minha formação. Então, o meu nome é Jadina de Stefani Milioli. Eu sou especialista em saúde mental pela Unesc e tenho 16 anos de experiência no trabalho em CAPES e em Sara e Forquilinha. Trabalhei 5 anos no CAPES de Sara, depois passei no concurso, aí trabalhei mais 11 lá em Forquilinha. Então, tenho uma vasta experiência, né, nessa área. Sou apaixonada, né, se não fosse, não estaria tanto tempo trabalhando com pessoas que têm transtornos mentais. Então, assim, qual é o papel, né, da coordenação de saúde mental, esse papel que eu assumi aqui em Sara? É atuar conforme a Política Nacional de Saúde Mental, através da contribuição na elaboração de políticas estratégicas e ações integradas que fortaleçam ações de prevenção, tratamento e promoção de saúde mental na população. Então, aqui, nós temos 3 serviços, né, que disponibilizam tratamento às pessoas que precisam, às pessoas que sofrem, né, com algum transtorno. Então, aqui a gente tem o CAPES 1, que é o Centro de Atenção Psicossocial. O CAPES 1, ele é um CAPES, né, que é com população de, no mínimo, 15 mil habitantes. Então, o nosso município só comporta ter CAPES 1. CAPES infantil não comporta, né, um CAPES para álcool e drogas não comporta devido à população. Então, assim, segundo o Ministério da Saúde, os Centros de Atenção Psicossocial, CAPES, eles são serviços de saúde de caráter aberto e comunitário, constituídos por equipes multiprofissionais e que atuam sobre a ótica interdisciplinar. Então, o nosso trabalho em CAPES, ele tem uma equipe, tem que ter uma equipe. Por quê? Porque as pessoas, eu vou explicar aqui, as pessoas que precisam de CAPES são pessoas que estão num estágio mais avançado, mais crônico, mais grave. Então, precisam de um olhar de vários profissionais, precisam de um acompanhamento semanal, até elas se estabilizarem para a gente poder encaminhar para um outro serviço para continuar o acompanhamento, né? Na verdade, eles não ficam eternamente ali também. É estabilizar para poder encaminhar, para ressocializar, para eles continuarem a ter uma vida normal e continuarem o tratamento.
A gente também tem no município, né, um ambulatório de álcool e outras drogas. A gente está estudando a questão de ele virar um ambulatório, porque hoje eu vou explicar também, a gente tem uma subsecretaria de políticas sobre drogas. Só que a subsecretaria ela tem um papel específico e hoje ela está atendendo também a nível ambulatorial tratamento. Mas a gente quer melhorar essa parte, né, e realmente virar um ambulatório para atendimento e continuar a subsecretaria com um trabalho de prevenção. Então, ali no ambulatório de álcool e outras drogas, né, então a gente atende, né, a população por demanda espontânea, não precisa passar por unidade de saúde, a pessoa que tem algum problema de dependência química de álcool ou drogas, pode procurar direto o serviço, fica anexo ao CAPS no andar de cima. Atende a população, então, que tem problema de dependência química relacionada ao uso abusivo de álcool e outras drogas. Atualmente, ela conta com uma coordenação de 40 horas, uma psicóloga de 20 horas, uma enfermeira de 30 horas, uma assistente social 20 horas e um assistente administrativo de 40 horas. Isso foi mérito dessa administração também. Na outra administração tinham 2 funcionários só e agora a gente conseguiu ampliar, né, os profissionais para ampliar o serviço também. Aí aqui, né, os usuários eles passam por um acolhimento, que são ofertados terapias em grupo, atendimento individual, assistência aos familiares, internações, acesso a direitos, parceria com outros equipamentos, internações voluntárias e involuntárias via SISREG, que é o Sistema de Regulação, ou internações por convênios em comunidade terapêutica. Então, assim, a pessoa que procura, ela passa por um acolhimento e ela é avaliada. Então, assim, dependendo do estágio que ela está, muitas vezes ela precisa de uma internação, ela precisa desintoxicar, ou é um caso bem crônico, precisa, às vezes, ir para uma comunidade terapêutica ficar um pouco mais, né, um pouco mais de tempo, e depois retornar para ser acompanhada, né? Então, assim, tem uma equipe também que acompanha a família, tem uma equipe que acompanha esse paciente para que ele consiga, né, também ficar liberto das drogas. Aí aqui tem a subsecretaria, que eu já até falei para vocês, ela foi criada em 2011 e ela tem como competência articular ações de prevenção ao uso indevido de drogas e a reinserção social de dependentes, bem como estabelecer parceria com os órgãos públicos responsáveis pela repressão ao tráfico de drogas, dentro da esfera municipal. A gente tem alguns trabalhos, quem coordena esse trabalho é a Mari Scremin, tá? Então a gente tem alguns trabalhos nessa área de prevenção também. E nós temos também um ambulatório de saúde mental, que funciona em frente ao Ciretran. Então, ali, o que oferece? Oferece atendimento psicológico, daí é tudo via SISREG, é tudo via sistema, então tem que passar pelo posto de saúde. São casos mais leves, moderados, não são casos graves. Casos graves são encaminhados para o CAPS. A população que é atendida ali é acima de 6 anos, né? E, assim, na modalidade infanto-juvenil é de 6 anos até 13 anos e 11 meses. A partir dessa data, na modalidade adulta. E os retornos são agendados, né, pelos psicólogos. No caso, assim, a pessoa vai pelo SISREG a primeira vez com o psicólogo, depois o psicólogo consegue reagendar no próprio ambulatório. Agora, a parte médica, não. A parte médica tem que voltar e reagendar. Se ele faltar uma consulta, ele tem que ir lá no posto de saúde de novo para reagendar, porque funciona pelo sistema. Tá? Como está ali. E na modalidade daí infanto-juvenil, o médico atende até 17 anos e a parte adulta acima dos 18. Tá? A gente tem um médico, né, que atende na parte infanto-juvenil e a gente tem uma médica que atende na parte adulta. Certo? Aqui o ambulatório de saúde mental, ele conta com uma equipe, né, que tem uma coordenadora, um psicólogo infanto-juvenil, tem 3 psicólogos que atendem o público adulto, uma técnica de enfermagem, uma médica psiquiatra para adultos, um médico psiquiatra infanto-juvenil e uma higienizadora. É uma equipe, né, que está há bastante tempo ali, uma equipe bem competente, que realmente faz um trabalho de qualidade, assim como os outros serviços também. Tem lugares que a gente tem pessoas mais novas que estão aprendendo e tem lugares que a gente tem já uma equipe que já tem um trabalho mais sólido. Mas, assim, né, o pessoal da saúde mental é bem engajado para aprender, para dar o melhor de si, né, e eu estou fazendo também a minha parte para cobrar deles, porque precisa. Aí, aqui, então, o CAPS 1, né, ele realiza prioritariamente atendimento às pessoas com sofrimento ou transtornos mentais severos e graves, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas em sua área territorial,
seja em situações de crise ou nos processos de reabilitação psicossocial, e são substitutivos ao modelo asilar. Então, aqui, para ir para o CAPS, tem que realmente ter um transtorno mais grave, não pode ser qualquer transtorno, tá? Mas aí aqui o médico da estratégia de saúde da família consegue encaminhar direto, não é pelo sistema. Daí também é marcado um acolhimento com os profissionais, depois a gente tem reunião de equipe para discutir e fazer o plano terapêutico dele. Tá? Atende a todas as faixas etárias, tá? Para transtornos graves e persistentes, inclusive pelo uso de substâncias. Isso está na portaria. Só que aqui em Sara a gente separou o atendimento. Então, a gente separou o atendimento de álcool e drogas com uma equipe e o CAPS atendendo outra equipe. Mas na portaria poderia atender, né, tudo no mesmo local. Tá? Aqui, então, assim, quais são os transtornos mais comuns que a gente tem no CAPS? É o transtorno de esquizofrenia, transtorno do humor bipolar, transtorno depressivo grave com tentativa de suicídio, entre outros. E o que é importante o médico avaliar quando ele encaminha? Se o paciente está precisando de cuidados mais intensos, né? Então não é o transtorno em si, mas a forma disfuncional que ele apresenta no momento. Porque assim, se eu tenho uma pessoa que tem esquizofrenia, mas ela está estabilizada, ela não precisa ir para o CAPS. Então, se ela vai para o CAPS, ela está desestabilizada, que ela precisa desse acompanhamento da equipe mais de perto até ela se estabilizar. Porque assim, a gente não trabalha com cura, os transtornos mentais não têm cura, mas tem tratamento e dá para estabilizar. Tá? E aqui, então, o CAPS 1 ele tem, né, o objetivo dele, integrar a família ao processo terapêutico, desde o acolhimento até o estabelecimento do plano terapêutico e a continuidade do cuidado, reduzir o número de internações, promover ações redutoras de danos sociais à saúde mental, promover a reabilitação e reinserção social do usuário, resgatar o exercício da autonomia, valorizar a prática dos direitos e deveres através de atividades terapêuticas. Aqui a nossa equipe, né, então, assim, tem enfermeiro, tem psicólogos, tem médico psiquiatra, tem assistente social, motorista a gente no momento está sem, musicoterapeuta também a gente não tem, aqui seria uma equipe ideal, né? Alguns a gente tem, serviços gerais da cozinha, educador físico, higienizadora, técnica de enfermagem, terapeuta ocupacional, artesã e coordenação. Então, a gente está sem terapeuta ocupacional, sem musicoterapia, mas os outros a gente tem. E o motorista no momento, né, porque o nosso motorista que a gente tinha faleceu e está em processo de contratação de outro. Tá? Então, aqui, quem é o público-alvo que a gente atende? Munícipes de Sara e Balneário Rincão, porque o Balneário Rincão ainda não tem um CAPS, eles ainda não têm população, eles vão ver no próximo censo se eles têm população de 15 mil para poder fazer o projeto para implantação, mas, no momento, são atendidos aqui em Sara. Transtornos mentais graves, severos e persistentes. Tá? E também, assim, se tiver comorbidade de álcool e drogas, mas for um caso grave, o próprio ambulatório ali de álcool e drogas encaminha para nós, porque está precisando de um cuidado mais intenso. Aí aqui são atendidos em média de 500 usuários que estão inseridos tanto no CAPS quanto no AD. São feitos agendamentos de acolhimentos novos, todos os dias tem agendamento de acolhimento. Tá? Se for paciente de CAPS, né, se for grave, precisa de um responsável para acompanhar. Por que a gente pede um responsável? Porque se a pessoa vai lá, ela está com uma tentativa de suicídio, como é que eu vou atender ela no acolhimento e vou deixar ela ir para casa? Eu tenho que orientar um familiar, eu tenho que orientar um responsável para não deixar ela sozinha. Se precisar de uma emergência, tem que levar no hospital. Então, assim, o responsável precisa ser orientado, né? Porque eu não posso liberar essa pessoa. E o CAPS ele não é emergência, ele não é 24 horas. Ele funciona das 8 até as 17, sem fechar o meio-dia. Então, assim, para liberar essa pessoa que chegou até nós, eu tenho que ter uma responsabilidade de deixar alguém para cuidar dessa pessoa, ela tem que ter uma rede de cuidados. Aí são feitos os planos terapêuticos, né, que a gente implantou agora na gestão que eu vim também. O que é esse plano terapêutico? O paciente chega, a gente vai traçar, né, alguns profissionais que vão acompanhá-lo, e assim, a gente vai avaliando como é que ele está, né, se ele está melhorando, não está, por que não está. Muitas vezes precisa de uma intervenção domiciliar com a família. Então, assim, a gente vê a necessidade dele nesse plano que a gente monta. E aí, dentro da necessidade, a gente vai vendo a evolução dele. E aqui daí são desenvolvidos no CAPS, acolhimento, estudo de caso, tem os grupos alternativos, assembleias, reunião de equipe, consulta psiquiátrica, oficinas terapêuticas, grupo operativo terapêutico, internações, orientação familiar e confraternizações.
Tem algumas atividades que no momento da pandemia não estão liberadas para fazer, então no momento a gente não está fazendo, mas assim que puder a gente vai retomar. Então aqui o CAPS ele tem um acompanhamento multidisciplinar, né, são vários profissionais que acompanham. Ele tem também grupo que o enfermeiro faz também para orientar o uso correto das medicações, porque tem muitos pacientes que às vezes eles não têm melhora porque eles não tomam a medicação de forma correta. Né, tem pessoas que tomam durante a semana, final de semana, daí não tomam, às vezes, né, querem beber uma cervejinha. Daí não pode. O tratamento é contínuo. A gente explica assim, parou, volta tudo ao começo. Daí, assim, a recaída, né, vem com mais força. Então, eles têm que ser muito bem orientados. A família tem que ser muito bem orientada, porque senão uma recaída, né, é começar do zero de novo e é complicado. Tá? E, assim, alguns casos, né, são feitos acompanhamentos domiciliares, principalmente agora na pandemia, que tem alguns casos mais crônicos que não estão conseguindo vir até o serviço, eles são acompanhados semanalmente, né, com visitas com assistente social e com enfermeiro. Aqui tem algumas atividades que são desenvolvidas, então, assim, esse ano foi criado um projeto também dos chás. A gente tinha o CAPS ali, quando eu cheguei, atrás do CAPS era só mato. Tinha mato, assim, né, estava tudo uma sujeira. Então, a gente limpou a frente, a gente pediu uma jardinagem, porque, assim, poxa, eu vou receber uma pessoa que tem um transtorno grave num lugar cheio de mato, horrível, mal cuidado, feio. Não, então a gente pediu a limpeza. Eles agora fizeram a horta, né, com a nossa educadora física, plantaram, né, estão lá plantando, feliz da vida. A gente já fez os chás, até a gente convidou a nossa prefeito e secretário para ir até lá. No dia, a gente só fez chá para tomar. E agora a ideia é o quê? Estender para a família, porque os pacientes psiquiátricos eles tomam muito café. E o café é um estimulante, então, dependendo do transtorno, vai agravar. Então, a ideia o que é? Né, trabalhar a questão de tomar chá calmante. Então, a gente trabalhou com os chás calmantes para melhorar essa questão. Ali tem uma foto também da nossa assistente social fazendo grupo, então ela trabalhou também a questão da violência, que foi abordado aqui. A violência também ela leva a transtornos, a mulher a desenvolver transtornos, né? Então é muito importante. Cada data a gente trabalha também com os pacientes através de grupos. E ali tem uma fotinho que não é de agora, né? Que é de uma confraternização, só que no momento a gente está impedido de fazer, então eu peguei uma foto mais antiga. Aqui também daí são as visitas domiciliares, né? Que ali em cima tem uma foto. A atividade física, eles têm atividade física 2 vezes por semana, né, em grupos, que daí tem a nossa educadora, que é cedida. E também a gente tem as reuniões de equipe, toda semana para discutir os casos, para planejar a semana, para ver os projetos que tem que executar. Então, assim, está sendo bem proveitoso também bem proveitosas essas reuniões. Aqui é a reunião de familiares, né, que foi feita já 2 reuniões. Essa semana tem outra reunião no atendimento de álcool e drogas. Então, assim, a família precisa vir, ela precisa acompanhar, ela precisa saber, né, o que o familiar dela está fazendo ali dentro do CAPS. Ela precisa ser instruída, ela precisa ser escutada também, ela precisa ser acompanhada. Então, assim, esse momento é importante, né, para a família. E a gente ficou bem contente que até teve bastante gente Aquele outro projeto ali é um projeto que a gente fez, que é Cuidando de Quem Cuida, que é tirar um momento, né, uma vez por mês, para trabalhar a equipe também que atende as pessoas com transtorno grave. Então, é fazer um exercício de relaxamento. Amanhã nós temos uma psicóloga que vai lá trabalhar com a equipe, porque a equipe também, né, se desgasta, também trabalha com problemas graves, então precisa ser trabalhada também. Então, isso é um projeto que foi criado agora também. Desculpa. Aqui são atividades desenvolvidas pela subsecretaria, né, que a gente foi na rádio, na Semana Nacional de Combate ao Alcoolismo. Tá? Era para a Mara ir, mas a Mara ficou doente, e daí eu acabei indo no lugar dela. Assim como eu tinha agendado, né, um outro dia para vir aqui, eu fiquei bem doente, eu fiquei sem voz, não tinha como vir. Obrigada. Daí eu tive que reagendar para hoje. E ali embaixo é a nossa médica, né, que ela atende tanto na parte de álcool e drogas, quanto no CAPS, fazendo uma palestra em escola. Que esse é o trabalho da subsecretaria, trabalhar essa prevenção, né? Se a gente pudesse, a gente trabalhava mais ainda, mas falta pernas, tá? E aqui é o ambulatório de saúde mental, que atende tanto individual quanto em grupo, né? Ali a gente tem a psicóloga fazendo um trabalho em grupo com os adolescentes, bem interessante. E aqui a gente também está fazendo agora no Setembro Amarelo, está fazendo também assim uma roda de conversa com algumas unidades de saúde, né? Estratégia de saúde da família. E a ideia, o que é agora? É fazer o matriciamento.
é visitar cada unidade de saúde para explicar um pouquinho o fluxo da saúde mental, porque os médicos eles ficam confusos às vezes. Será que eu vou encaminhar para o ambulatório? Será que eu vou encaminhar para o CAPS? Será que eu vou encaminhar para o AD? Então, assim, é esclarecer um pouco, né, esse fluxo para eles e deixar um material também para, né, para eles conseguirem. Por quê? Porque assim, a gente não quer que a pessoa fique no ping-pong, que a pessoa seja encaminhada para o CAPS, chega ali, passa por um acolhimento, não é aqui, teu lugar não é aqui. Né, o teu lugar, aí tem que encaminhar de novo, esse é um desgaste. Então, a gente já quer que realmente o médico, o enfermeiro, eles tenham capacitação para eles já encaminhar para o lugar certo. Está falhando aqui agora. Agora deu. Então, aqui, cada serviço de saúde mental tem o seu perfil de atendimento e os encaminhamentos devem ser direcionados ao tratamento de acordo com a queixa apresentada. O usuário ele permanece no CAPS enquanto necessitar de cuidados mais intensos. Ele está estabilizado, ele pode ser encaminhado para o ambulatório, ele pode ser encaminhado para o posto de saúde, para manter, né, a medicação. Então, assim, ele é avaliado, ele é reencaminhado. Um avanço também que a gente conseguiu nessa administração foi que as pessoas que fazem tratamento em CAPS são pessoas mais crônicas. E daí, assim, uma dificuldade para dar alta é que eles deixavam de ganhar medicação. Daí teria que comprar, e é caro, medicação psiquiátrica é bem cara. Então, a gente conseguiu nessa administração que pessoas que fazem tratamento há pelo menos 1 ano, eles continuem com direito à medicação. Então, já foi feito um carimbo, eles podem voltar lá no CAPS e carimbar sua receita. E a gente conseguiu também colocar no ambulatório de saúde mental que eles não teriam direito à medicação, a medicação sertralina. Então, assim, pacientes que é receitado sertralina, eles têm direito ao carimbo, e antes não tinha. Então, também foi, né, mérito dessa administração. E agora aqui eu vou falar um pouquinho da questão das campanhas que a gente tem. Então, a gente tem 2 campanhas grandes na saúde mental. Tá? Deixa eu só... Então, aqui é o Janeiro Branco, que é o mês de conscientização da importância da saúde mental. Tá? E a gente tem o Setembro Amarelo. Que o que é o Setembro Amarelo? É uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio, com o objetivo direto de alertar a população a respeito da realidade do suicídio no Brasil e no mundo e suas formas de prevenção. Então, o slogan sempre é todos pela vida, né? Toda vida importa. Então, assim, tem vários slogans. Tá? E o que é o suicídio? Né? Então, assim, é um ato deliberado executado pelo próprio indivíduo cuja intenção é a morte, de forma consciente e intencional, mesmo que ambivalente, usando como meio que ele acredita ser letal. E o comportamento suicida são pensamentos, planos e tentativa. Então, quando a gente recebe um paciente, a gente sempre pergunta para ele, tu está com uma ideação, uma ideia de morrer? Como é que é essa tua ideia? A gente sempre pergunta, tenta vasculhar ao máximo. Tu tem um plano para se matar? Tem gente que já tem plano, daí é um pouco mais grave. Tu tendo uma ideia é uma coisa, agora tu já tem um plano, daí é uma coisa bem grave. Então, aí, assim, exige realmente uma intervenção rápida, por quê? Porque a gente pode perder uma vida. Né? Então... A cada 40 segundos, né, morre uma pessoa no mundo de suicídio. Enquanto a gente está aqui conversando, várias pessoas já tiraram a vida. E a ideia o que é? É disseminar esse conhecimento para mudar essa realidade. Né? Então, assim, o índice de adolescentes com problema de suicídio aumentou cerca de 40% nos últimos 10 anos. Então, é preocupante. Né? Então, assim, a gente tem que fazer alguma coisa. Né? Então, assim, a trabalhar a prevenção, esse projeto da polícia também, né, o ProERD, maravilhoso. Então, a gente tem que dar oportunidade para esses jovens, para eles não terem tanto problema. Então, assim, a saúde mental ela não trabalha sozinha, ela trabalha em parceria, né, com outros segmentos. A gente tem que dar oportunidade para essas pessoas. E aqui o porquê, né, da campanha do Setembro Amarelo, não sei se alguém já conhece, né, começou lá nos Estados Unidos com a história de um jovem de 17 anos chamado Mike M., que ele tirou a própria vida dirigindo seu carro amarelo, era um Mustang. Ele mesmo arrumou o carro e ele tirou a vida com o próprio carro, então um carro amarelo. Daí, no velório dele, eles distribuíram os lacinhos amarelos, por isso que esse lacinho é o lacinho alusivo do Setembro Amarelo, porque é em função da morte desse jovem. Tá? E aqui, né, a saúde mental das pessoas ela teve um impacto negativo com a pandemia, trazendo prejuízos emocionais que requerem um olhar de cuidado e investimentos nessa área. Uma pesquisa da DataSUS, divulgada em novembro de 2020, apontou a ansiedade como transtorno presente em 86,5% dos 17.491 ouvidos pelo Ministério da Saúde.
seguido de estresse pós-traumático, 45,5%, e depressão grave, 16% no primeiro ano da pandemia. Então, é algo bem preocupante, né, porque a gente não sabia ao certo o que ia acontecer, não sabia se ia durar, não ia, teve que ficar isolado, deixou de ver parentes, deixou de ver amigos. Então, assim, isso influenciou. Imagine para quem já tinha um problema, agravou, né? Porque acabou tendo que ficar isolado. O próprio CAPS teve que ficar um bom tempo sem atender. Hoje ainda está liberado mini grupos, né? A gente atende 4, 5 pessoas. Aí o profissional tem que fazer mais grupos para atender mais demanda. Então está, né, tá mais desgastado para os profissionais também. Mas assim, cada um está dando o melhor de si para poder atender o maior número de pessoas. Aqui só tem uma pesquisa também, né? A taxa de mortalidade por 100 mil habitantes, tá? Então, assim, de 10 a 19 anos, 4,9 no sexo masculino, feminino 2,1, no geral 3,5. De 20 a 29 anos, 13,7 masculino, feminino 2,7, no geral 8,4. 30 a 39 anos, 14,9 masculino, feminino 5%, e aí no geral 10,1. De 40 a 49 anos, 19,2, feminino 6,8 e no geral 13. 50 a 59 anos é um índice alto, 25 masculino, 7,9 feminino, 16,4 no geral. 60 a 69 anos, 25,7, 6,9 e 15,9. Né, 70 mais 31, feminino 5 e no geral 15,9. A gente sabe que muitas pessoas idosas acabam ficando mais abandonadas, né? Então, assim, elas acabam sofrendo mais também, às vezes não tem uma perspectiva de vida, algumas têm problemas clínicos também, então aí acaba agravando essa parte nessa idade também. E aqui, então, um pouquinho de dados, né, do Setembro Amarelo. A cada 3 segundos, uma pessoa atenta contra a própria vida. E o que a gente vê muitas vezes é que a pessoa, na verdade, ela não quer morrer, ela quer tirar o sofrimento. Mas aí ela faz o plano, né, de se matar, de morrer, mas, na verdade, ela quer aliviar o sofrimento. Ela não consegue pensar assim que ela não vai estar mais aqui, que ela não vai voltar mais. Ela quer eliminar aquele sofrimento na hora. E a cada 40 segundos, como eu já tinha passado, uma pessoa comete suicídio no mundo. E o número de vidas perdidas em todo o mundo ultrapassa o número de mortes decorrentes de homicídios e guerra combinados. Cada suicídio tem impacto importante na vida de outras 6 pessoas, entre eles familiares e amigos que estão à volta, porque as pessoas ficam sofrendo, né, por aquela pessoa que foi. Aqui tem alguns mitos e verdades. Então, assim, mitos, não devemos falar sobre suicídio, porque pode aumentar o risco. Na verdade, a gente deve falar. O suicídio é uma decisão individual e cada um tem pleno direito de exercitar o seu livre-arbítrio. Também é um mito, porque, assim, às vezes a pessoa está tão mal que ela não consegue, né, pensar a respeito das possibilidades. E a pessoa que ameaça se matar não fará isso. Ela apenas quer chamar a atenção. Na prática, na verdade, a gente vê que as pessoas que acabam falando, elas acabam, né, fazendo menos, mas a gente não pode, né, isso é mito, não pode desprezar. As pessoas que não falam é que acabam fazendo realmente porque não comentam com ninguém, se fecham naquele sofrimento. Tá? E verdades, né? Falar sobre suicídio não aumenta o risco, muito pelo contrário. Falar com alguém sobre o assunto pode aliviar a angústia e tensão que esses pensamentos trazem. A maioria das pessoas que pensam em cometer o suicídio falam ou dão sinais de suas ideias de morte. Boa parte dessas pessoas expressou em dias ou semanas anteriores seu desejo de morrer. Então, se as pessoas conhecem um pouquinho, elas vão ver, né? Eu deixei um material informativo para vocês também, e ali tem, né, bastante essa parte do que as pessoas apresentam quando elas estão com ideia de morrer. E aqui algumas situações de vulnerabilidade a serem observadas. Quando a pessoa está com desesperança, ela não tem esperança, né, de nada de bom acontecer. Quando ela aumenta o uso de álcool ou outras drogas, é um fator de risco. Problema de relacionamento conjugal é um fator de risco. Problemas financeiros, né, situações de luto ou perda, isolamento social, transtornos mentais ou doenças graves e tentativas anteriores de suicídio. E também, se tem algum caso na família, aumenta o risco. Tá? Aumenta muito o risco se tem alguém na família. E aqui é onde procurar ajuda, né? Então, assim, como eu já tinha colocado, nas estratégias de saúde da família, que é a porta de entrada, no CAPS 1, que é o Centro de Atenção Psicossocial, casos graves e persistentes, no Ambulatório de Saúde Mental, casos leves a moderados, né, pelo posto de saúde também, a Subsecretaria de Políticas Públicas sobre Drogas, que tem o atendimento ambulatorial para dependência química, que é demanda espontânea, o pronto-socorro do Hospital Geral, que são casos de emergência, porque no CAPS nós também não temos estrutura para atender emergência,
E o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que é atendimento gratuito através do 188. Até pelo que eu soube que o secretário me passou, eles estão querendo colocar, né, atendimento aqui em Sara também, capacitar voluntários. Então, assim, é mais um suporte que vai ter para as pessoas que precisam. Tá? E aqui as considerações finais, então, assim, né, juntos somos mais fortes, você é mais forte do que imagina, viver é sempre a melhor opção. E não desista, porque geralmente a última chave do chaveiro é que abre a porta, e é isso que a gente tenta passar para eles, né? Até assim, eles fizeram um cartaz lá no CAPES, que eu até coloquei na rede social ontem, e eles deixaram mensagem, né? Quem está melhor, assim, deixou mensagem, as mensagens são muito bonitas, né? Então, assim, é muito gratificante ver que eles já estão num outro processo, que eles não estão mais nesse processo que eles chegaram. Eles já conseguem, eles mesmos, passar mensagem para os outros. Eu acho bem importante, né, essa questão de trabalhar com eles, né, como eles estão, como eles se veem no momento. E aqui você não está só, a vida é uma responsabilidade de todos. Então, o nosso Setembro Amarelo, né, mês de prevenção ao suicídio. A gente já executou várias atividades, ainda tem, né, palestras, a gente tem, né, então, a missa amanhã. Então, assim, uma campanha que envolveu bastante, né, profissionais, envolveu bastante, a gente também teve programação domingo, na missa também, a gente teve programação de palestras, né? Então, assim, a gente teve programação com as famílias, tá? E a ideia, o ano que vem, é ampliar mais ainda, porque daí, como o CAPES, assim, e os outros serviços, eles fazem um planejamento no início do ano, e como também eu entrei depois, então a gente fez o que foi possível. Acabou o tempo. Agradeço a oportunidade de estar aqui, porque esse tema é importante, né? E, assim, vamos ter um engajamento. Se vocês tiverem algum projeto também interessante nessa área que possa nos auxiliar, né? Eu acho bem importante todos se engajarem. Muito obrigada. Queria agradecer, né, em nome dos vereadores também, a Jade, né, Stephanie Milioli, né, o secretário, belíssima explanação. E está aí, né, a dica, Setembro Amarelo, isso é muito importante. Não havendo mais assuntos a tratar, convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária a ser realizada no dia 27 de setembro de 2021, no horário regimental. A sessão está encerrada. Boa noite e muito obrigado. Vai ter uma fotinha.